Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao Central Bodybuilding. Gurizada, nasceu finalmente e hoje estamos aqui com o nosso programa completo, como nós projetamos. Como a gente já falou antes, gente, é diferente, não é mais um podcast, é um programa voltado 100% ao fisiculturismo. Hoje eu tenho um monstro aqui comigo, Chicória. Irmão, Ei, prazer, mano. Obrigado por ter vindo aí. Imagina. Gente, a gente vai bater um papo sobre fisiculturismo, mas não é só sobre o esporte. Eu trouxe ele aqui para dar um exemplo. Que toda vez que alguém vai competir, eles perguntam, cara, o que tu ganha com isso? Tu ganha só um pote de whey, não sei o quê. Só que é estranho perguntar o que ganha com isso num dos mercados que mais cresce no mundo, né? O mercado fitness ele tem uma previsão de crescer 18% no ano que vem. E o fisiculturismo, sem sombra de dúvida, puxa o carro disso em vários aspectos. Suplementação, empresa de máquina, vestuário, Com certeza. no seu caso, né? Suplementação. Suplementação também está envolvido. Mas isso que eu quero essa é a ideia do Central Bodybuilding, é mostrar para as pessoas o verdadeiro tamanho desse mercado fitness, o crescimento e mostrar como que o Brasil está posicionado com isso, né? Até mesmo, seja com atletas profissionais, seja com atletas amadores, todos hoje estão conseguindo colher os benefícios do crescimento do esporte. Mas antes de tudo, monstro, primeiro te apresenta aí pra galera te conhecer. Rapaziada, tudo bem? Thiago Oliveira, vulgo Chicória. Então, Thiago Chicória, pra quem não conhece. Chicória, né? Já fui direto pro Chicória, né? Chicória mesmo. Informalmente. Isso, eu tô... Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, irmão. Vim aí no susto, o que você tem... O que você gostaria de saber? Na verdade é isso, cara. Primeiro, atualmente, atleta, Atleta, né? ainda atuante, Qual categoria tu compete? acima de 102, a Open Bodybuilding. Eu já preparei um atleta pra competir, que competiu contigo, agora me deu branco do cara. No Masters. Ah, show. Tem pouco tempo. Foi 2 anos atrás. Foi o Masters de... Aquele lá de Campinas. De Campinas. Tô aí nessa agora. Cebola. Nossa, me deu branco, mano. Cara, que horror. Cebola, desculpa. Vai te cobrar. Eu preparei ele para outro, ganhou, acho que ele ficou em terceiro. Tu ficou em primeiro e ele ficou em terceiro naquele Masters, né? Foi bom demais. Tô ainda na tentativa, ainda não corre. Gosto muito do que faço. E agora, mais uma função de tanto tempo trabalhando, treinando, estudando. Agora tô aspirando a treinador, né? Assim, treinando os amigos, atletas e tal. Comecei a treinar. Mas isso é inevitável, né, cara? Exatamente. É mais um colateral do que a gente falou antes de começar, que para viver do fitness, você precisa viver o fitness, né, primeiro. Então, é algo que você faz e aí isso vai automaticamente fluindo para você poder monetizar essa coisa, né? Então, hoje, atleta, a roupa também apareceu em virtude de uma necessidade, porque não tinha roupa pra gente do meu tamanho, literalmente não tinha. Em 2021 não tinha nada que você pudesse com certo estilo. Lógico, tinha roupa. Você veio para uma loja do pessoal mais gordinho ali e tal, tinha umas camisas. Nossa, aqueles horrível. camisetão horrível, né? Aqueles lençóis e tal. Sem caimento nenhum. Aí eu coloquei um pouco da tatuagem, que era o que eu sabia, desde pequeno eu sempre desenhei. Comecei a desenhar roupa, criar, inventei um formato. O mercado não queria produzir roupas G5, G3. Não. Falei, isso é muito grande, você tá maluco? Isso não tem mercado. Eu falei, tem, mano. Se eu tô precisando, alguém precisa também. E aí foi isso, insisti, deu certo. E aí, cara, abriu uma vertente aí. Hoje o oversize tá pra tudo quanto é lá. Todo mundo Não, tá cara, produzindo. antigamente, eu comecei no fisiculturismo em 2012. Tô há tempo já fazendo isso. E antigamente, cara, tipo, que nem eu sonho. A gente olhava os vídeos... Tava conversando com a Ângela, né? Gravei com ela. A gente olhava os vídeos do Ronnie Coleman, da galera treinando, na época era Kai Green, e tu queria treinar naqueles equipamentos, não tinha lugar. Agora, cara, tem. Hoje tem máquina nacional Aí aqui. que tá dando de pau. Marcas produzindo. Roupa. A linha de roupa, ele relançou agora aquelas calças. Sim, calça balão. Calça balão, que vocês olham dos anos 90, que era do Ronnie Coleman. Você falou aquelas calças de palhaço. Aí eu tirei a estampa, eu fiz dei uma repaginada. Tirei aquela coisa tão colorida. Que era uma listra, era só umas listras coloridas. Aí tem um modelo que é bem colorido, que é uma marca registrada da minha marca, né? Tem um tipo de estampa ali colorido, que é uma marca registrada, mas as estampas são mais atualizadas. Eu tô com uma hoje meio tribal, assim, um negócio meio
sei se dá pra mostrar. Não, pode levantar, mostrar. Dá pra ver, ó? Dá ali, ó. Essa aqui é calça balão. Até a etiquetinha, aquela... Que era o padrão, que era a etiqueta que... Não, o corte da regata, tudo isso aí. Tudo isso. O que aconteceu? Hoje ele produziu, mas isso era roupa que a galera fazia antigamente, eles faziam na unha, eles cortavam do jeito que queria. Tesoura, Eles pegavam os moletom, faziam aqueles moletom morcegão, que eles cortavam aqui. Exatamente. E... E aí eu pus em cininha. Mas não, realmente não tinha, cara. Isso não tinha nada. Daí a gente começou com aquelas camisetas de futebol americano, foi as primeiras coisas que veio. Foi uma dos meus moldes, meus primeiros moldes foi uma de futebol americano, que eu jogava futebol americano no Corinthians, peguei uma camiseta, tirei um molde ali e comecei a mexer no tamanho da manga, o tamanho do comprimento, a gola, fui fazendo um Frankensteinzinho ali, em um ano mais ou menos eu consegui o molde de camiseta que a gente tem hoje. E daí foi evoluindo. Então, assim, hoje, no Brasil, nós temos tudo do que anos atrás eu olhava. E não é tudo, é que assim, gente, eu vou expandir, né? Exemplo, nós somos o primeiro país do mundo que criou uma pós-graduação em Bodybuilding Coach, que é da Nova Iguaçu. Então, assim, até quando o Dauda esteve aqui no Brasil, tava conversando com ele, ele levei uns 15 minutos tentando explicar para ele que tinha uma pós-graduação. Mas como assim pós-graduação? Pós-graduação, mano, ele. Mas vocês ensinam o quê? Tudo. Ele, Porque não tem, né, cara? não, mas não tô entendendo. E Qual que é a graduação para ter a pós, né? Não é para explicar. E daí a gente fala, cara, olha quantas coisas que envolve o mercado do fisiculturismo, não só a competição por si só. Mas tu começou no fisiculturismo quando? Então, de moleque, né? Mas assim, eu virei mesmo em 2013. 2013 foi a primeira o contato com bodybuilding mesmo. Um ano antes eu comecei uma dieta para secar ali e tal. Um amigo veio e falou, cara, você tá com físico seco, você não compete. Se tirar água, aí você sobe. Eu falei, o que é tirar água? Clássico, Tu nunca pensou em competir? Se tirar água, aí você sobe já. Eu falei, o que é tirar água? O cara te olhando na academia, se ele para assim, olha só, tu nunca pensou em competir, né? Isso lá, né? Hoje em dia já é um pouco mais Não, hoje comum, tu tá vendo um cara pulando, eu quero competir. Começa os- treinando primeiro, amigo. Basicamente. Treina primeiro. Tem o pessoal tá um pouquinho de trás pra frente, Inverteu. né? O pessoal quer primeiro ser famoso no fitness, mas não quer trabalhar para ser famoso no fitness ou monetizar, né, de alguma forma. E foi 2013, comecei, daí fui pai muito novo, fui pai sozinho, fui pai solo, fiquei com a criança aí primeiro tive que focar em ser pai, primeiro criar e tudo, casei com a minha esposa hoje, com a minha mulher que tinha uns 9 anos, então até os 9 ali foi no solo, depois agora ele tá com 17 anos. Esses outros 7 anos, minha esposa hoje ajudou a criar, então o moleque deu bom. Então quando eu casei com ela, eu pude pensar em talvez voltar pro fitness. Aí foi um pouquinho antes desse marco que foi, né, a parada. A gente pode falar pandemia hoje, não tem mais problema, né? Não, é pandemia. Foi na pandemia, né? Eu sempre dava esse medo de falar pandemia. Foi marcos, por exemplo, a vinda da NPC para o Brasil e depois pandemia. Exatamente. Foi exatamente isso, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje é colateral da pandemia. Não, com certeza. Não existia isso que a gente está fazendo aqui, a gente não falaria disso que a gente está do dia da forma que a gente está falando hoje se não tivesse ocorrido. Esse prédio aqui, a faculdade, porque a gente está aqui no estúdio da Uniguaçu, ele é um efeito da pandemia. Porque a faculdade, ela vem desde 2015, após. Foi quando eu fiz a primeira turma, antes eu era só aluno, antes eu virar professor e tal. E foi a pandemia que forçou os mantenedores a criar essa questão do online, do digital, e deu um crescimento muito significativo. O que acontecia? A gente tinha 20 turmas e todo final de semana a gente mandava 20 professores para tudo quanto é canto do Brasil. Então, assim, era uma operação muito complicada. O que eu preciso fazer para continuar fazendo o que eu fazia? E daí foi quando a gente abriu aqui e a coisa cresceu. Mas tu trabalhava como tatuador, isso? Tatuador, desde sempre. Eu fui tatuador antes de qualquer coisa. Tu ainda faz? Ainda sou. Foi o que me trouxe aqui, na verdade, foi a tatuagem. A tatuagem, eu primeiro virei um bom profissional na tatuagem, colhi bons frutos, e aí tive condições de poder olhar para o bodybuilding. Então já é mais um raciocínio a passar para a galera que está querendo viver do fitness, é ter condições para viver do fitness, para depois o fitness entregar as condições para você continuar vivendo. E uma coisa engraçada, tá, gente? Porque tatuagem e fisiculturismo normalmente não bate. Não tem nada a ver. Foi uma coisa... Até pelo contrário, a gente tenta... Hoje é muito mais tranquilo. Hoje né? as pinturas elas cobrem lá melhor. Já ajuda. E não era tão... A arbitragem não era tão chata quanto a isso como era antigamente. Antigamente olhou o cara com uma tatuagem, eles já... Foi uma das coisas que me deixaram de fora do fisiculturismo
por todos os outros anos também, além de não poder, mas como eu já era muito tatuado, porque eu comecei muito cedo, né? Comecei a tatuar com 18 anos e tatuo até hoje. Então, eu já tinha as tatuagens, então eu já falava, eu sou tatuado, eu não posso ser fisiculturista. Então, eu tinha um físico bom, sempre meu físico foi acima da média para a época, né? Os físicos foram evoluindo, o meu estava nessa faixa aí, mas eu não colhei para o bodybuilding por conta disso. Em 2013, 2014, já tinha os Dream Tan, lembra das pinturas? Os Dream Tan. Aquilo pintava. Era, inclusive, aqui na Vergueira, aqui tinha era no auditório da Vergueira, aqui da Unip, não era? Que o pessoal que a gente fazia o Campeonato Paulista, ele era sempre lá. O Pinduca, acho que fazia. O Pinduca fazia lá e acabava com as paredes do auditório. Cara, tinha um Dream Tan que era meio verde. Tinha o meio dourado e o meio prata. Cara, que coisa bacana. Então, foi quando apareceu essa coisa, eu comecei a olhar, porque eu falei, bom, isso some com a tatuagem. E aí foi. E aí a coisa foi evoluindo e hoje já temos condições de ter tatuados no palco, né? E tem até Mr. Olímpico. Lógico que não é a quantidade de tatuagem que eu tenho, mas ainda assim já é possível. Não, mas hoje é de boa. É diferente. Antigamente eu me preocupava mais, porque eu tenho tatuagem nas costas, eu competi poucas vezes. Eu competi 4 vezes. Minha vida sempre foi ser treinador, assim. Mas, cara, eu fui lá, tapei. Uma das tintas que eu usei na época foi aquela... O pessoal da Overall, a... Jantana? Não é Jantana. A Liquid Sun Rays. Sim. Sim, spray tem o spray. Sim, já usei. Também o jeito da Protan também é muito boa, né? Então... Mas hoje, cara, eu vejo... É de boa, assim. Não, é tranquilo. É tranquilo. A pessoa só precisa ter noção. Isso é pouco falado também. As pessoas têm que ter um pouco de noção sobre como cobrir a tatuagem para subir, né? Ou dependendo do ponto que tiver o físico também, talvez não apareça tanto. Então, eu busquei muito isso, tentar empedrar um pouco o físico, porque se tiver profundo... Com os cortes profundos não vai ter esse problema, ele vai gerar o efeito ali, né? Exatamente. E daí até tem a própria tonalidade da tinta. Mas, gente, isso acontece há muito tempo, né? Então, assim, a gente está falando de uma época que era IFBB, lá em 2013. Né? Era uma época que até eu estava conversando com a Ângela. Por sinal, gente, vou mostrar para vocês aqui, vou puxar um quadro de um treino que eu fiz com a Ângela, ela falou sobre isso, né? Que é... Há quanto tempo a Ângela? Acho que ela já está com 60 e lá vai pedradas, títulos de primeiro lugar. Sim. Profissional. Né? Só que ela fala uma coisa que eu parei de acompanhar, tinha mais de 50. Não, ela já tá assim, né? Hoje a Ângela não compete mais, ela vive um lifestyle muito forte do fisiculturismo, mas ela fala muito sobre essa questão de como que era no passado, como que é o fisiculturismo no futuro, né? Futuro hoje e vai ser, e principalmente para se posicionar como atleta, beleza? Então faz o seguinte, confere aí um treinão de posterior de coxa com a Ângela e um bate-papo que a gente teve lá na Ironberg. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui mais um quadro do Central Bodybuilding. Hoje é dia de treino e vocês sabem que eu trago só os melhores para treinar com vocês. E hoje, olha quem tá lá. The Queen. Então quer dizer que a galera vai acompanhar o treino aí? Vai acompanhar o treino. Eu não vou atrapalhar o treino. Eu literalmente vim aqui para conversar com a Ângela e estamos aqui com o parceiro de treino. Pode apresentar? Então essa é a doutora Ana Elisa Cadre, minha atual. Se comporta para continuar sendo, ó, tá vendo? Ela falou atual com tom de ameaça. É tipo assim, te liga, né? Tá aí, como é que tá sendo treinar com a Ângela? Sensacional. Mudança, assim, 200% em, acho que é um resultado de anos em poucos meses. E a Ana tinha, que ela não fazia tanto antes, que ela começou a fazer, era fazer um treino mais específico voltado para o corpo feminino. Então hoje a nossa divisão de treino, ela tá muito, a gente tem treino inferiores 3 vezes na semana, onde um dia ele é mais glúteo com quadríceps, mas sempre vai ter o glúteo ali. A gente começa com o glúteo e finaliza com quadríceps, porque para o nosso treino, então movimentos ali que vão trabalhar o quadríceps, como o agachamento, o afundo, o próprio búlgaro, já vai trabalhar o glúteo, porque a gente faz tudo numa boa amplitude maior. Então a gente coloca alguns exercícios de glúteo isolado junto. Aí faz um dia isolado de posterior, que seria o segundo treino de inferior da semana, que é o treino de hoje. Mais para posterior mesmo, assim, lógico, alguns movimentos de stifle, multiarticular, mas que vai trabalhar um pouco do glúteo. E o terceiro treino da semana, ele também é quadríceps com glúteo. Então a gente só troca um pouquinho ali os exercícios, mas deixa essa divisão de treino, porque
mesmo quando a gente está fazendo exercício pro quadríceps, a gente ainda tenta usar essa conexão mente-músculo pro glúteo. Exatamente. Tá, não vou mais incomodar vocês, vou deixar vocês fazerem os preparativos. Então, gurizada, era isso. Acompanha aqui o treino, vai ter muito conteúdo lá pra vocês. Então é o seguinte, a Ângela foi ali largar as coisas dela. Ela sempre começa o treino dela com uma parte de mobilidade, alongamento, que nem vocês viram aí. Mas uma coisa que eu tava olhando assim, gente. Eu trabalho com fisiculturismo há 13 anos, né? Um sonho que a gente tinha naquela época era conseguir treinar numa academia que ia ter um Life, um Hammer, né? E tu vir numa academia hoje, que nem acabei de mostrar no meu stories, a gente estava lá num outro andar de cima, só com equipamento para glúteo, inúmeras variações. E hoje, cada um dessas academias, cada um dos centros de treinamento que estão surgindo são ambientes para o crescimento do esporte. É daqui que estão saindo os futuros atletas, é aqui que os atletas, os aspirantes atletas, eles têm contato, né, com as pessoas que começaram tudo isso. Quanto tempo tu começou a treinar? Há quanto tempo que eu treino? Quando tu começou a treinar de verdade, assim. Tá, de verdade, assim, focado com dieta e tudo mais, desde 2008. 2008. Tu já pensava no fisiculturismo? Na verdade, não pensava no fisiculturismo. Eu comecei a treinar em 2002, que eu era extremamente, você já sabe, né, magricelinha e tal. Mas aí eu entrei na musculação mesmo para ganhar peso, então não tava nem aí que eu tava ganhando, se era gordura, se era massa muscular. Eu também fiz isso. Eu tinha 64 quilos. Eu tinha 43. É uma loucura, né? Loucura. 17 anos, 43, 1,66 m, mas sabe que as pessoas ainda têm esse preconceito de achar, primeiro as mulheres, né? Eu converso com muitas meninas assim, que não frequentam às vezes a academia, que não vêm na própria Ironberg porque acham que aqui só vai encontrar gente marombada, mulher atleta, com corpos culturais, mas na verdade, né? Acha que não vai encontrar aqui alguém que está começando. Eu seguro pra ti. Obrigado. E na verdade a academia, ela é para todas as pessoas, porque todo mundo que chegou aqui e está bem, não estava um dia. A Ângela não começou com selo de atleta, ela acabou de explicar. Quando abriu essa daqui, todo mundo passando Caetano. veio todo mundo passando Caetano. Então mora tu aqui, o Ramon. O Ramon, o Pacho, veio pra cá, de Curitiba, o Zanca. A galera mora tudo aqui, porque, cara, tu precisa de um lugar pra treinar, velho. E não se tinha isso em nenhum lugar, né? E agora tem, ó. Inclusive tem uma foto, olha lá minha foto. Ó. Respeita, mostra lá, rapaz. Primeiro Olímpia da categoria Wellness. Cara, eu olho aquela foto ali, pra mim foi um dos shapes mais absurdos que eu já tive, tá? Que aquilo ali agradou o meu gosto pessoal, que às vezes o gosto pessoal é diferente do físico de atleta, né? Mas pra mim aquele ali foi o ápice do meu físico em termos assim, de harmonia, de proporção. Então é motivo de muito orgulho, né? Ter uma foto aqui tá estampada em todos os Ironbergs, em várias outras academias do Brasil. Então volta e meia eu chego numa academia lá, alguém manda uma foto lá, uma foto minha na parede da academia. Muito legal. Esse aparelho aqui, ele não é pra fazer o que eu vou fazer, mas eu vou adaptar aqui. Eu vou fazer o diferente do que a galera faz ainda. Que a galera faz descendo, vai lá embaixo e volta. Tu flexiona e estende e volta? Eu só faço movimento no posterior. E por isso ele fica um movimento muito mais curto. A gente deixa alguém na frente aqui por segurança, né? Mas pra quem vai fazer esse aparelho aí que não na academia, que vocês não treinam em dupla, dá pra passar uma band aqui, ó. E segurar a bandzinha aqui, né? Mas ó, o movimento que a gente faz ele é bem mais curto. Tinha uma coisa só pra vocês entenderem qual é a diferença de fazer. Hoje existe máquina pra isso, né? Mas a diferença entre fazer na máquina e fazer aqui é que aqui é 100% onde a gente está trabalhando. Normalmente a máquina aqui tu vai ter a sobrecarga para te ajudar a voltar, ou que nem a Ângela falou que tá lá. Aqui é a musculatura dela, está trabalhando tanto na parte concêntrica quanto excêntrica. Então é só ela que está agindo. Não tem um músculo, um peso que está ajudando ela a retornar. Quando a gente vem aqui já das flexoras, por exemplo, né? Ele já vem um pouco fadigado. Então, eu acabo roubando um pouco. Por isso que às vezes eu coloco ele no início. Porque justamente você falou. Então, o primeiro movimento aqui, ele já é excêntrico. Sim. Para depois um concêntrico. Só que o concêntrico fica muito difícil, porque o excêntrico é exigido já muito na primeira fase. Quando eu treinava, então, para competição, tipo, meu treino ele era muito focado. Eu não uso celular. Você vai perceber que eu não pego isso até hoje no treino, né? Mas ele era muito focado, então o tempo de descanso era extremamente controlado. Não tinha como ficar fazendo nenhuma resenha, porque você estava tão desgastado no treino que não conversava
gostava, nada, né? Então eu preferia sempre treinar sozinha, até porque, às vezes, mesmo treinando com outro atleta, né? Às vezes, quando dava e tal, fazer um treino em dupla com outro atleta e tal, mas também é mais difícil, porque cada um tem um treino específico. Então hoje a Ana faz a divisão do meu treino, a divisão do treino da Ana, por conta do objetivo de desenvolvimento muscular ele ser o mesmo, mas quando você está treinando para competição, cara, eu digo assim que o atleta ele é egoísta, e ele tem que ser egoísta, porque ele tem que pensar nele o tempo todo. É o que ele vai treinar, onde ele vai treinar, a máquina que ele gosta de treinar, o que ele vai comer ali para fazer, né, para preparar o corpo para treinar. Tá livre aquela? Tá livre? Uma coisa para você olhar aí, né? Olha a amplitude que a Ângela tá fazendo. Então não é aquele migué de flexão, né? Ela tá literalmente buscando lá no fundo o máximo de contração da musculatura. Agora a gente vai aumentar um pouquinho aqui. Uma coisa que eu sempre busco é progredir um pouquinho de carga também. Eu prefiro movimentos, uma cadência um pouco mais lenta, pelo menos no começo, nas primeiras repetições. Tá falhando, daí mais tempo de tensão e para não exagerar nas cargas também. Ele perguntou se essa daqui que ela faz unilateral, né? A gente faz unilateral também, mas mesmo eu prefiro fazer ela do que uma que faz bilateral, porque como normalmente tem mais força uma perna que a outra. Né? Então aqui consegue dar uma equilibrada na perna que é mais fraca para ela não roubar, né? Porque na verdade a mais forte acaba roubando, né? Sim. Então aqui você não tem como roubar a perna mais fraca, ela é obrigada a fazer a força sozinha. Porque o que acontece? Se o pé da Ângela estivesse muito para frente, ela ia estar projetando demais o quadril para trás. Então se tu olhar, olha aqui, ó. Olha onde que desce. O ombro dela é uma linha reta entre o calcanhar. E se vocês forem ver, não é o tronco da Ângela que está avançando. Eu vou botar meu braço aqui, ó, como referência, ó. Ó, ponto de partida, olha aqui, ó. É só o quadril para trás. Não sei se vocês estão acompanhando agora, mas várias vezes a gente já falou sobre a história da Ângela. A Ângela... Esse número a gente sempre tem que falar, né? Quantas colocações foram? Tem mais de 64 títulos de primeiro lugar. Mais 64 títulos de primeiro lugar. Feliz? Tem que ser ofegante, assim. Então tá. Eu já cansei só de olhar, né? Mas tudo bem, né? Eu vou ver se ela tá satisfeita. Ângela, fica sentada aí, por favor. Muito obrigado por deixar nós incomodarmos vocês no treino. Capaz. Obrigado pelo papo. Gente, então... Eu que agradeço. Seguinte, quer acompanhar mais? Agora a Ângela vai fazer 2 de panturrilha. Sigam a gente aqui no Central Bodybuilding, tá? Espero que todos já sigam a Ângela, acompanhem o canal do YouTube dela também. Mas sigam a gente está aqui se preparando para a cobertura do Mr. Olímpia, a gente vai acompanhar os atletas, dar apoio para eles. Então, quer apoiar os atletas brasileiros? Acompanha a gente lá, fica mandando boas energias para a gente torcer para ser mais uma edição de sucesso do Brasil no Mr. Olímpia, beleza? Então, galera, vocês viram, né? Cara, ver a Ângela treinar a posterior de coxa é meio insano, assim, porque é um alien saindo da perna dela, né, cara? É muito tempo sendo excelente, né, cara? Ela treina muito bem. Ela tem uma densidade, uma consciência muito forte. Uma das maiores embaixadoras que nós temos do esporte aí, com certeza, é a Ângela. Eu acho que a Wellness, eu falo, até conversei com a Ângela, que ela foi um grande marco da presença do Brasil no fisiculturismo. Porque é uma categoria que foi criada aqui. Eu acho que ela lançou a categoria. Eu ousaria dizer. Não, a categoria se tornou mundial. Sim. E ela foi a grande representante. Ela que levantou essa categoria, que trabalhou durante anos, se apresentou no mundo todo. Apresentou para o mundo essa Ela chegou a competir 10 vezes no ano, cara. Viajou muito. Máquina, né? Não, uma máquina. Então, não podemos falar do fisiculturismo brasileiro, feminino, óbvio, mas masculino também, porque isso botou o Brasil nos holofotes e a Ângela faz parte disso. Com certeza. Mas, irmão, me explica uma coisa. Veio, começou... E quando que começou a dar o estalo do business dentro do fisiculturismo? Assim, porque... Pandemia, todo mundo foi obrigado a voltar os olhos para as TVs e não tinha... Todo mundo começou a produzir tudo que fazia em casa porque estava ocioso. E aí, nesse meio tempo ali, eu sempre morei próximo ao Toguro, o velho Toguro. A gente é do mesmo bairro e se conhecia e nos juntamos um pouquinho antes para fazer projetinhos, essas coisas. E era no início da Casa Maromba, não era nem a famosa Mansão Maromba ainda. Foi bem a primeira leva mesmo, eu estava lá. E estava aparecendo ali e tal. E aí entrou a pandemia e a gente continuou fazendo. E aí o pessoal voltou para assistir a gente, né? Todo mundo que estava em casa começou a assistir a gente. Nesse meio tempo,
criei a primeira peça e tal, e comecei o pessoal já me conhecia um pouco na internet, aí soltei, o pessoal já sabia que eu era tatuador, que eu desenhava, e o primeiro passo foi esse. Eu já tinha a galera já meio que me conhecia, então aí foi mais fácil soltar um produto e que viralizasse. Tá, mas uma coisa que a gente não falou aí, qual que é a tua marca? Hooks. R-U-X. Hooks. E cara, é muito top, assim. Eu não sei explicar qual é o conceito, porque ela é diferente, né? Ela não é retrô. Ela tem o que é. Tem um quê de tudo que eu gosto. Então, porque assim... tem muito de mim na... A gente tem um monte de marca de hoje, claro, a gente tem uma série de marcas. Excelentes. O estilo de roupa oversize hoje é bem claro, é utilizado, é padrão dentro, assim, padronizou. do nosso público que vive, né? Eu tô puto da cara, porque, né, vocês sabem, tive ruptura do meu tríceps, parei cirurgia, parei de treinar, comecei a fazer TPC, foi 15 quilos. Eu não tenho roupa pra usar. Porque eu tinha só oversize, daí eu tenho um monte de oversize pendurado. Enorme. E eu fico procurando, cadê aquelas camisetas que era apertada, que não entra mais? E eu, cara, eu adorava as minhas oversize. Deus, uma tristeza, meu né? Deus, passa esse período logo pra eu voltar a usar elas. Voltar o que era antes, né? Mas assim, tipo assim, padrão, né? Corte, mas o teu tem algo diferente, os desenhos, o layout. Eu que crio tudo, 100%. Eu sento ali e desenho 100% de tudo. Eu criei desde do design, da costura. Primeiro eu fiz tudo, porque como eu disse no início, ninguém queria produzir roupas tão grandes e diferentes assim. Então eu tive que aprender a costurar, tive que aprender a estampar, tive que aprender a fazer tudo. Fiquei por um ano fazendo. Tu mesmo foi lá e fez, cara? Fazia tudo, 100%. Hoje a produção é tua ou tu terceiriza? Hoje não, é nossa. Hoje tem a nossa fábrica que produz. Tem uma fábrica hoje? É. Ah, tá. Então, só para vocês entenderem. O que ele começou na casa dele, na mão... Não, é só minha mulher e eu, aí depois botei um moleque para me ajudar. Hoje virou uma fábrica. Hoje temos uma fábrica, né? E daí as pessoas acham, perguntam, o que vocês ganham? Só um potinho. É trabalho, cara. É trabalho, né? É saber explorar. É saber explorar. E aí, como eu tava no meio, eu comecei a fazer as camisetas e mandei uma camiseta para um amigo. Mas aí, meus amigos são quem? É Zancanelli, é Capial, é Ramon, entendeu? Então eu mandava para um amigo e de fato somos amigos. E aí ele postava a camiseta, cara, que linda a camiseta. E aí começou, eu tava no início da vanguarda desse movimento hoje, então os amigos, os primeiros recebidos Os recebidos, o pessoal fazia os recebidos, então não tinha isso ainda. Então eu mandava e o cara fazia. Poxa, cara, ficou bem louca a camiseta, ficou linda e tal. E aí, falei, posso postar essa foto aqui pro pessoal ver que você tá usando minha câmera? Pode. Eram meus amigos e assim começou. O pessoal começou a se interessar e eu foquei muito em qualidade do produto. Porque... eu ia te dizer, cara, eu vejo ali que teus produtos, eles são, além de um design diferenciado, de tu remeter, né, a vários cortes antigos que tinha, trazer essa versão atualizada, moderna, também a qualidade do teu produto e a qualidade das costuras, etc, é muito top isso. Foi porque como eu não tinha roupa pro meu tamanho, como eu disse, então sempre tudo era muito caro para mim. Para eu comprar uma camiseta G3, G4, tinha que vir de fora. E aí era de uma marca que tinha que ser boa, então não tinha muita roupa. Mas quando tinha, era caro. Calço 46, então qualquer tênis caro pra cacete, né? Então era sempre isso. Então tudo que vinha para mim, para eu poder usar, tinha uma qualidade muito grande. Eu falei, eu preciso fazer isso aqui. Como é que eu faço? Eu fui pro Braizão, batia de importa em porta. Foi um ano para achar toda a estrutura de tecido, de costura, qual que é a melhor linha, a melhor costura, tudo, mano. Foi quase um ano atrás mesmo, assim, diariamente, batendo em portas. Os caras falaram, você é maluco? Eu falei, cara, eu quero aprender, eu preciso saber como é que faz essa parada. E até chegar no melhor tecido do mercado, a melhor costura. Hoje a gente tá com o melhor que tem no mercado. Assim, sem problemas nenhum em falar. Realmente é muito bom. Uma coisa que a galera não percebe é... Talvez as empresas, porque a gente vive numa bolha, uma bolha do fitness. Tem as empresas de suplemento, empresas de roupa, empresas de máquina, de acessórios, muita derivados e etc. Mas quando a gente tenta furar a bolha, e hoje a gente já tem empresas olhando para o fitness de uma maneira diferente, muitas. Eles não entendem como esse é um público fiel e um público que investe muito, né? Porque, os caras marombeiro não tem dinheiro. Cara, ele quer usar roupa... Não sei se tu já escutou falar a síndrome do eu atleta. Síndrome do meu atleta é uma teoria que explica por que a gente vende tanta camiseta de futebol. Porque toda vez que uma pessoa se veste
como atleta que ela se inspira. Se a gente compra um tênis, a Sim. gente quer comprar a calça que nem do Ronnie Coleman que fez, sim. aquilo te deixa mais próximo do atleta. Tu te é, sente pertencimento. pertencimento, Participa daquele Exatamente grupo. isso. A gente tem, a marca hoje, ela tem esse negócio do pertencimento. Como eu lanço um produto toda semana, toda quarta-feira tem um lançamento novo. Eu não faço uma coleção. Então a gente conseguiu criar um negócio que a peça entra, a gente anuncia pro grupo VIP, depois a gente solta para a internet no dia seguinte. E aí quando ela acaba, termina e não volta mais. Então criou um negócio... Exclusividade. Exclusividade. Então o pessoal quer participar disso. Tem gente que coleciona, até eu tenho desde a primeira. A primeira remessa minha era numerada. Então, assim, a gente conseguiu criar um clube mesmo, assim, né? Então o pessoal gosta muito de participar de algo assim mais exclusivo, e isso é bom. E aí entregar e receber a experiência, porque a pessoa recebe, tem um cheiro, tem uma costura, tem uma textura e tal, e aí é só aquela. Não vai ter mais, daqui a um mês não tem mais a camiseta aqui. Cara, E hoje, tua esposa e teu filho, quantos funcionários você tem? É só vocês cara, ainda? a fábrica tem uma penca lá, costureiras e o pessoal o marketing temos 1, 2, 3, 4, 5, patroa 6, guri 7, a logística tem uns gurizinhos lá. 20, 30? Tem uma galera. No total, 50 funcionários? O da fábrica eu já não sei, porque aí tem o encarregado de lá e ele que toma. E ele vai torando pau. Daí, olha só, começou na pandemia. Isso faz 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Daí vamos ver o crescimento de uma empresa em 5 anos? A gente está analisando o mercado, tudo que tem de crescimento, esse tipo de coisa. A gente está naquela fase que quem analisa o mercado diz que é a hora que ou o negócio solidifica ou declina. O pessoal fala, ó, cuidado com o tal dos 5 anos aí, tal, não sei o quê. É 3, é 5, alguma coisa assim, né? Falei, bom, por enquanto tá tudo certo ainda, tá bom. Cada vez a gente tem muita consciência e dá sempre um passo com o pé anterior muito bem fixado no chão para não se passar, porque dá para você falir, Vislumbrar, né? dá para você falir enquanto cresce. O pessoal começa a colocar, soltar e deslumbrar e realmente a tem gente que já ter um viu controle. até recentemente algumas empresas que acabaram dando passos maiores que a perna, É. porque é um mercado que responde muito rápido, né? A vontade dá de você responder o mercado, Porque, tipo assim, se tu jogar e marketing, pega 2, 3, 4 influencers ali, cara, que todos tu tem o contato, então Sim, exatamente. estourar é muito fácil. E a entrega, e o produto, e não sei o Exatamente. que, A né? qualidade. Daí... Isso acontece. Eu tenho alguns amigos no cenário, as marcas grandes de roupa também, a gente é amigo. Todo mundo é amigo, tem espaço para todo mundo. E a gente conversa. E aí os caras falam, mano, dessa vez aqui tá difícil. Dessa vez aqui, ó, divulgamos demais, agora vamos ter que fritar para ver como é que funciona. E acontece, né? Se você se deixar levar pela essa vontade do consumismo da galera, se você não tiver pé no chão, você se afoga. Então, Conhece o Vinícius Dalcin? Vinícius? Dalcin. Ah, sim. Da Growth? Ele é lá de Porto Alegre. Sério? Ele é meu amigo. Pô, legal. Né? A gente conhece há muito tempo. E ele me falando, né? Por exemplo, assim, os números, acho que é a Growth, que vende de camisetas. Cara, é algo monstruoso, velho. É monstruoso. O cara vende 6 mil peças a semana de camiseta, de um modelo. Ele não sei o quê. criou uma linha de tudo, né? Eles conseguiram fazer um negócio absurdo, né? E daí, gente, por que é toda essa lenga-lenga? Cara, é exatamente o que a gente fala sobre mercado. Isso influencia no mercado fitness. Vai no Arnold. Vai lá e olha, por exemplo, agora esse ano, olha o tamanho que estava só a parte de equipamentos de musculação. Pegou um galpão específico só para isso. O Brasil bate recorde, né, da quantidade de academias. Sim. As marcas de fora estão vindo anunciar aqui também. As marcas de fora, os atletas de fora estão olhando para nós. E tudo isso não é só o esporte, não é porque as pessoas querem ser atletas. É que nem vocês viram ali a Ângela treinando com a Ana. A Ângela e eu estamos juntos pela Panata todo ano. Exatamente. Então, cara, Panata, eu olhava em vídeo. Nossa, marca italiana. Jamais, Cara, tem Panata isso, cara. Os caras estão vindo para cá vender Exatamente. aqui. Estávamos lá, ela e eu, pelo stand deles. Não, então assim, ó, é uma coisa muito fora, só que o que as pessoas não entendem é que não é só o atleta. Tem uma série de pessoas que vivem esse lifestyle, que se admiram, tipo, eles admiram os atletas. Sim. E querem viver esse estilo. Por exemplo, a parceira de treino da Ângela treina com uma atleta profissional, ela é uma cirurgia plástica, Sim. faz dieta e tal. Tá indo para esse lado Tá também. indo assim, tipo, eu falei pra ele, tu quer competir? Não, eu só gosto, admiro.
E as pessoas não entendem que o mercado fitness não é só o atleta, é todas essas pessoas. Fisioterapia, cara. Pô, as liberações liberação, miofasciais e medicina. afins foram o que todas foi viradas. ontem aquele esquema lá em Fortaleza, na Ironberg? Aquilo é a inauguração de uma academia, cara. 15 mil 15 pessoas. mil pessoas dentro. Pra 4 influencers fizeram assim, lógico que tem a Ironberg, o peso que o pessoal ama, Óbvio, né? e a Fortaleza com certeza estava sedenta por um centro de treinamento igual todos esses que nós temos aqui. Aí o Eduardo Correia, lenda no fisiculturismo, o Gabriel Ganley, que é o novo fenômeno aí da internet, um menino que só ama o que faz e é isso. Tu convive ele contigo, porque ele é da Integral, né? Sim, exatamente. E ele também é da Hooks também. Não, ele é influência da Hooks também. Tu viu ele treinando com uma calça tua esses É, dias. isso mesmo. E é o legal. O atleta, o Lobo, eu acho que tinha mais alguém lá. Mas enfim. Tenente Breno. Tenente Breno, que é inclusive é sócio da academia. Sócio da academia. Tenente Breno, 4 anos atrás, vou pôr 4 anos atrás. Estávamos ele e eu na área 51, na Growth, acho que 4 ou 5 anos atrás, na área 51 Growth. Ele pediu para que eu avaliasse o físico. Eu não sabia quem era o Tenente Breno. Ele pediu para que eu avaliasse o físico dele, que ele tinha aspirações a competir na Men's Physique. Pediu para tirar uma foto comigo, porque eu já era o Chicória. E tirou a foto e me marcou. E eu abro a marcação e eu vejo um cara com mais de 1 milhão de seguidor me marcando. Eu falei, o que é esse maluco? Aí eu olho, falei, o menininho que tava lá. Era o Tenente Breno. 4 anos atrás ele estava anônimo no fitness. Ele já tinha um nicho, estava em algum lugar. Hoje, o cara tá... É um monstro. Ele é vaga para Olímpia, campeão profissional, assim, estouradaço, trabalhando patrocinado, marcas e afins, e hoje é sócio de uma Ironberg. 4 anos atrás ele treinava na área 51. O mercado fitness, para as empresas que estão vendo isso aqui, ele proporciona esse crescimento muito rápido. Eu, como treinador, eu sou treinador lá no Rio Grande do Sul há bastante tempo. Eu direcionei minha carreira muito voltada a ser professor. A faculdade foi uma coisa que eu sempre gostei de treinador. Mas hoje eu olho, por exemplo, chegou há pouco tempo atrás, chegou um menino para mim de 18 anos. Quando eu olhei para o seguro, eu falei, fecha a porta. Fecha a porta, senta aqui. Vamos. E veio, como assim, né? Veio ele, a mãe, o pai, veio toda a família. E assim, o físico? Nosso filho. Eu vou te mostrar uma foto aqui quando a gente fazer o corte aqui. E depois tu me diz qual a tua opinião. E hoje eu não falo assim, cara, que competir. Eu falo, mano, tu pode viver disso, cara? Tu pode ganhar grana. É o que eu faço hoje, cara. Porque, tipo assim, sabe? É uma coisa muito forte. Você incentiva, né? E fora as outras pessoas que vêm pelo lifestyle. Mas me diz uma coisa, além de todo esse business, como é que tu continua com a tua rotina de atleta? Sim, consegue manter? Continuo. É difícil tu manter a tua rotina de atleta? Não. Hoje... Mas é tão difícil, sofrido, cara. Tu vai ter que comer o tempo todo. Coitado do Cauã, nosso videomaker tá sofrendo aqui, pra comer? Ele vai gravar. Cara, eu fico olhando os vídeos de treino, os caras, ou é treino ou é comida, ou é treino ou é comida. A gente tava no Dark House hoje, e ele falou, os caras é treinar, comer. Eu disse, é isso. É isso aí mesmo, não tem muito segredo não. Pra mim, ou é como muito tempo fazendo, pra mim, mas cada vez fica mais fácil. Ontem eu conversei com um amigo, ele falou, hoje ele falou da dieta, alguma coisa, o que ele fazia da dieta. Eu falei, cara, eu ainda tô no frango e arroz. Aí você jura? Eu falei, eu gosto, eu vou fazer o quê? Mas aí não é que... É coisa minha. Nossa, eu achei um mignon assim, um não sei o que assado, um patinho, não sei das coisas. Eu falei, mano, eu ainda tô no frango. Arroz, cara, tomate, sabe salada de frango. Eu também ainda acho que... Até o preparo da comida às vezes é mais fácil. Mas assim, gente... Facilita. Pra você que tem uma vida fitness, né? Quer se alimentar melhor e ainda não tá nesse nível de arroz e frango 5, 6 vezes por dia, eu vou te dar um presente. Produção, olha ela. O que tu vai aprontar pra nós aí? É isso aí, Vini. Tá aqui eu e o Mike e vou trazer um bolo de maçã, Mike. Eu queria que você desse só uma leve comentada aqui pra gente dar uma animada no pessoal que tá no estúdio lá. Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado, Ayala, aí pelo convite. Galera, o bolo de maçã vai ser uma proposta alternativa que a gente vai incrementar para a fonte de carboidrato, quebrar eventualmente aquela vontade de doce, principalmente em situações de lanche da tarde, e ao mesmo tempo, né, oferecer uma grande quantidade de nutrientes. Então essa é uma proposta bem interessante aqui para a gente trabalhar. Vini, então a ideia desse quadro na gastronomia aqui do Central Bodybuilding é justamente de trazer algumas opções para quem está fazendo as dietas, né? Para quem está próximo de competição, ou antes ou pós, né? Então a gente vai trazer vários conceitos e uma delas hoje é o bolo de maçã aqui.
Então, se quiser, a gente já começa aqui a fazer. Importante que o ponto, né, é a gente diversificar essa gastronomia, né, e não ficar somente naquela, eu vou comer maçã com aveia. Não, eu consigo incrementar isso e fazer agora uma combinação de maçã com aveia que seja muito mais palatável, muito mais atraente, cativante e ao mesmo tempo utilizando os mesmos nutrientes, tendo fibra, tendo pectina, tendo mais componentes, né, de compostos bioativos e tornando a refeição muito mais agradável do que somente aquele bolo de maçã, aquela maçaroca, né, aquele maçã com aveia só maçarocado. Puro, Puro. puro, né? Então a gente vai trazer várias opções aqui, tá, Vini? Caceta, mano, hein? Ó, eu só vou deixar vocês começarem a fazer esse bolo de maçã se depois, né? Que eu venho, mostro o que pros convidar. Não, daí ele fica, canta, que vai fazer isso, aquilo, a gente fica só na vontade na água, no café. Aqui. Mas beleza, toca a ficha aí, vamos ver o que vai sair. Bom, Vini, então vamos começar aqui, direto da cozinha do Central Bodybuilding para esse programa. Vou passar aqui primeiro, Mike, os ingredientes que a gente vai usar, tá? E depois vai ter um link na descrição lá para você pegar esse receituário. Mas também vai estar descrito aqui na descrição do programa o receituário para vocês. Mas também, se você quiser participar dos grupos do Central Bodybuilding, tem link na descrição ali. Então lá sempre a gente vai ter novidades, às vezes um e-book, né, na área da gastronomia, e-book dentro das outras áreas que o Central Bodybuilding vai poder trazer para vocês, tá bom? Então aqui é o bolo de maçã, então eu vou usar aqui a maçã, você pode usar a maçã verde, ela é mais saborosa para usar isso também. Sério? A maçã verde, a gente trouxe uma opção mais em conta, vamos dizer assim. E eventualmente você quer uma coisa mais cítrica, né? Também exato, fica até mais gostoso. Uma opção mais fácil de encontrar em qualquer local. Então essa maçã gala a gente encontra com facilidade. Então vou usar maçã, o suco de limão, que a gente já vai pôr para ferver junto com a maçã aqui. Uva passa branca, por que branca? Você me fez essa pergunta antes nos bastidores. É branca porque o bolo é meio branquinho, né? Meio amarelado, então para a gente não pôr pontos ali dentro. E tem gente que não gosta da uva passa. Sim. Então se enxergar vai gostar menos, assim ela vai dar uma camufladinha. E tem uma harmonia cromática, né? Diferente daquele contraponto da uva passa com o bolo mais claro. Pode então, ser o bolo formigueiro daí, né? Exatamente. Aquela uva passa, né? Então, aveia, flocos de aveia, tá? Fermento e ovos e uma pitadinha de sal aí, só pra a gente dar uma realçada no sabor. Perfeito. Beleza? Então eu vou descascar as maçãs aqui e nessa situação é que eu vou picar a maçã pequenininho, porque no receituário eu trouxe ela para a gente processar. Então você pode processar e mistura na massa, vai virar aquela pasta e vai saborizar. Mas eu quero sentir então os pedaços de maçã dentro desse bolo. Então são duas opções aí que você pode fazer. Hora você processa ela, vai virar uma pasta, se mistura aqui na massa, e hora você pica ela só para... E eu vou ferver só para dar uma leve amaciada nela, para ela poder soltar um pouquinho do aroma. Então você vai fazer ela com um formato mais picado, né? Não vai ser a pasta mesmo. Isso. Então para sentir um pouco da, não crocância, mas sentir um pouco da consistência do sabor, né? Da maçã, ao invés de ser aquela coisa mais pastosa. Isso. Certo? Então a gente consegue sair daquela combinação, né, somente do whey com aveia e iogurte e agora consegue fazer uma outra proposta que seria esse bolo, o que acaba sendo bem interessante em refeições, né, do lanche da tarde, em refeições pós-treino, até mesmo refeições antes de dormir. Bom, agora então a gente vai pôr a maçã. Eu liguei aqui um pouquinho de água só na panela, porque a gente não precisa deixar ela mergulhada. Vamos pôr a maçã para dar uma ferventada aqui para ela ficar mais macia, né? Aqui, Mike, você podia inclusive comentar, a gente pode colocar aqui, né, um ramo de canela aqui para dar uma saborizada. Fica legal também. Junto. E o suco do limão aqui. Que vai servir para... Vamos ajudar a saborizar, a trazer mais o cítrico. Perfeito. Né? E melhorar o sabor. Qual que é a ideia? A gente melhorar o sabor dos ingredientes que costumeiramente, né, o atleta não está trazendo. E não tem problema nenhum trazer, né? Não então, tem nenhum problema. Essa é a ideia. Então vamos pôr aqui a aveia em flocos. Daí passando para lá, esse aqui também já foi. Eu aqui estou de assistente, sou o Moro José, improvisado aqui também. 3 ovos. Já vamos dar a primeira misturada aqui. Ou ela tem um jeito certo de mexer, ou vai de cada um? Não, vai de cada um. Aqui é tem uma misturar. técnica, não tem uma técnica não. gastronômica? A técnica é misture bem.
A hora que Show você de bola. sentir que ele está bem homogênea essa mistura, a gente vai começar a acrescentar os outros. Ó. Veja que ele já vai dando uma consistência, começando a querer parecer uma massa. O que você acha? Vamos dar uma adoçada? Vamos usar o adoçante aqui? Vamos ao adoçante. Então vou pôr aqui, acho que uma colherinha dessa aqui. Sim. Uma colherinha de sucralose, no caso, que a gente está usando aqui, tá, gente? É um adoçante que tem um poder de doçura menor, porém é o mais próximo do açúcar, tá? Uma aguinha aqui só pra gente, que daqui a pouco a gente coloca veja que eu coloquei o sal, e normalmente a gente deixa, quando vai falar em fermento, a gente deixa ele por último, porque o sal combate, né, o fermento, então a gente vai deixar ele por último aqui. E agora misturou, uma colherinha de fermento. Que é para justamente dar essa amplificada no Ele dá uma volume crescidinha, exato. Agora vamos esperar aqui a maçã. A maçã fica por quanto tempo aproximadamente? A maçã é uns 7 a 10 minutos ali. Sentiu que ela, quando você apertar, ela não faz o crackzinho? E daí ela tá pronta. Já tá Daí bom. você pode ou processar ela, esmagar no garfo, ou misturar aqui como a gente vai fazer. Bom, Mike, peguei ali a maçã, então ela tá bem macia, ó, quase translúcida. Então deixei dar uma esfriadinha, tá? É bom deixar esfriar um pouquinho. E o cheiro tá bom, viu? O cheiro tá muito bom. A maçãzinha com limãozinho, tudo. Né? Ela fica na consistência quase que pastosa, né? Não chega a ser pastosa, quase. Quase que pastosa. Se você processar, ela vai ficar bem pastosa. Que aí seria Lembrando já- que tem que deixar dar uma esfriada, porque senão já vai cozinhar o ovo que tá aqui, tá? Tá praticamente pronto. Agora a gente coloca é a gosto aqui, tá? Passas. Por tudo, então. Então, Pra bom. nós tá- Não, vamos fazer a receita completa já, né? Pra Vamos, nós vamos pode. caprichar. Para quem está em off-season, pode tacar com força a pasta, ao invés da sucralose, coloca mel, né? Coloca mel. E a gente já tem uma incorporação calórica bem interessante aqui. Então aqui a gente vai fazer pequenos bolinhos e o forno. Já estou pré-aquecendo o forno a 180 graus, tá? Aproximadamente 25 minutos. Você vai testando aí no seu forno. Chegou Será a que ficou hora, bom? vamos puxar aqui o nosso bolinho. Olha, pelo menos bonito está. Bom, Mike, vou pegar, vamos tirar aqui com uma colher, nesse caso, que depois você tá com... O bonito Então e vamos pôr aqui soltinho, hein? Vamos pôr aqui no nosso pratinho. Ah, não tá tão quente não. Não? Tá bom? Olha. Muito Vai. bom. Muito bom. Pode ir porque, ó, Na massa tá ficou bem boa. macio por dentro. Ficou crocante por fora, ficou bem consistente por dentro. Ficou muito bom. E a uva passa dá essa cristalizada, então fica um pouco aquele gosto de um açúcarzinho cristal, né? Exato. Só que sem o açúcar, né? E o adoçante. E aí, gente, o adoçante também, a proporção é pessoal, tá? A gente colocou uma quantidade estimada. Testa, põe mais, põe menos, Põe mais, põe tira. menos. Ou se quiser incluir outro, combinar, então colocar um pouco de adoçante, joga um pouco de mel. Assim você não usa tanto mel e ao mesmo tempo também não fica com gosto não é tão forte do adoçante. Exato. E ao mesmo tempo você consegue fazer essas combinações sem intensificar as calorias ou melhorar ainda mais o sabor e personalizar o sabor. Isso aí. Galera, semana que vem tem mais uma receita. Tá? Obrigado aí pela paciência de acompanhar nós, Mike. Obrigado. Muito bom. Mike, volta semana que vem com nós? Com certeza. Então, beleza. Vamos trazer o Mike mais uma vez que semana que vem. Vini, um abraço aí. Pode seguir com o programa que a gente vai experimentar aqui. Muito bom. Caraca, hein? Valeu, parceria. Gostei. A gente anotou quando vier aqui pra São Paulo, né? Mas deixa, vai ter que ir lá na casa. Já foi na casa do Hugo também. A gente tem uma produção com a próxima casa que a gente vai ir no Chicória lá. Fazer esse Pra bolinho aí. cozinhar. Pode É. inventar um novo. Ô, mas pior que ele tem, cara. Você fala do arroz e frango. Ele ensinou a fazer um frango. Ele fazer o caldo. Aham. Como fazer o frango e usar o caldo pra fazer o arroz. Irmão. Ah, deve ficar bom mesmo, pô. E tipo assim, sem nada, né? Só com a água, legumes, não sei o quê. um salzinho, uma cebolinha, um alhozinho ali, você tem. Esse eu estava presente lá na gravação, esse aí foi top. Mas, meu, voltando.
Tu tem competição à vista? Eu tô... Como é que tu tá nesse momento? Que fase que nós estamos? Eu tô num cutting. Tá num Agora, cut? Hoje, como eu sou objeto de estudo meu e da minha esposa... É a tua esposa que te prepara? Hoje ela que tá... Ela tá tipo... O Dauda, lá com a Malena. Malena. Mas aí, desculpa te interromper, mas quando eu fui entrevistar ele, cara, eu fiquei meia hora conversando com ele e eu perguntei, cara, eu sou da pós-graduação de Bodybuilding Coach e, tipo, eu preciso falar com a treinadora. E principalmente sobre a polêmica, né? De não ser a mulher dele, que não né? é... Porque, cara, ele é um monstro, né, velho? Eu vi ele treinando com o Horst aqui, ele começou a treinar, eu disse, meu Deus, cara, vai parar de inchar onde? E ele falou um bagulho assim, cara, que é muito certo. Ele falou, irmão, quem seria a melhor pessoa pra me treinar, cara? Ela tá todo dia comigo, cara. Ela acorda, ela me vê quando eu acordo, ela me vê meio-dia, ela me vê treinando, ela sabe. Então, assim, essa relação, eu vejo muito forte essa conexão marido, esposa dentro do fisiculturismo, principalmente com o atleta, porque a mulher é o alicerce, ela tem um papel importante na preparação. Eu diria que até mais, eu acho que é um dos mais importantes, porque se você não tiver alguém para dividir o fardo psicológico, porque o lance é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Se a cabeça não tá bem, você não faz nada. Com a cabeça bem boa, cara, você treina, você aguenta dieta, desaforo, oscilação de humor e afim, né? Então é ela que segura. Se não tiver uma pessoa olhando para o mesmo lado do seu lado, cara, aí é difícil. Eu vejo isso nos meus atletas. Tipo, eu não tenho muitos atletas, porque eu gosto de viajar com eles, sabe, a gente fazer, acompanhar. E, cara, eu vejo que os meus atletas que têm mais sucesso são aqueles que as esposas estão junto, que elas apoiam, eu vejo isso que também. elas estão ali. É diferente, né? É diferente. Você vê que é outro tipo de gente, né? Assim, todo mundo é muito bom, mas você vê que a pessoa, o processo da pessoa é um pouco mais leve, né? E é o que acontece. A gente estuda mutuamente, sempre, ela e eu estamos estudando o tempo todo, o dia inteiro, a gente trabalha junto. A gente fizemos o nosso escritório, a gente sentado na mesa e debatendo tudo o tempo todo, o dia inteiro, falando sobre tudo que a gente faz. E a gente estuda junto também. E aí nessa, a gente sempre dá um pitaco aqui, outro ali. Ela fala, monta meu treino e monta minha dieta aí que eu preciso que você... Eu pego e monto. Aí ela, a mesma coisa. Por que você não acrescenta isso aqui? Aí começamos a fazer e daqui a pouco foi ver. Eu já estava com a dieta que ela tinha preparado para mim. O treinamento, eu estudo isso. Então, a minha parte é voltada para pro treinamento e ela ficou com a dieta. Então, tá dando certo. A princípio, tô no cut. Quero tentar competir agora por volta de outubro ou dezembro. Como eu adentrei integral tem pouco tempo, me colocaram para puxar canal, para fazer o speaker, né, do canal. Então, assim, produção de conteúdo. Tô produzindo. E cansa produzir conteúdo, né? Vocês acham que não? Uma semana toda aqui em São Paulo gravando. Fala, e para falar, de tarde, de noite. E falar o que preste, mesmo que se não for muita coisa que preste, é algo que entretenha de alguma forma, pelo menos, né? Então, pelo menos isso. Então me colocaram para trabalhar agora, para voltar para isso. Então eu só esperei um pouco, que a vida fez assim, né? Um 360 em espiral, né? Girou para cima. Então um novo plano, deixa eu me estabelecer. Tá, já me passaram tudo que vão precisar de mim. Consigo continuar a preparação. Então acredito que outubro dê tempo, mas caso não dê, em dezembro eu tô lá. Nesse meu tempo eu acabei virando treinador do Leandro Pérez. Estou treinando ele agora. Ele é o Donário é o coach dele, e aí o Leandro, a gente já é amigo há muito tempo. O Leandro, cara, me treina. Mas é o treinador do Brandão e do Zanca. O Pacho. Não, o Nil Yoga. Nil. O Nil, eu acho que é um dos grandes exemplos, assim. Pra mim, cara, treinador, a gente precisa passar também pela parte do treino. O cara tem que estar junto ali. Então, antigamente a gente não vê isso. Foi o quê? De 2 anos pra cá que a galera começou a pegar. Às vezes eu tenho um coach, que nem sempre ele pode estar comigo. Sim. Mas eu até falo isso na faculdade, na pós-graduação de Bodybuilding Coach, que começaram a dar valor pro treino. A gente está na época que começou a dar valor pro treino. Por quê? Antigamente a galera só queria saber de bomba. Só hormônio. Hormônio. Por que tudo que atleta pró, de ponta, que tá buscando, eles olharam para o treino? Eles podem ter um coach que vai fazer a parte hormonal, que vai fazer a parte de dieta e tal, mas pode ser o mesmo treinador ou alguma pessoa que esteja com eles ali na hora do treino. Sim, exatamente. Então, a gente chegou um momento que as pessoas estão entendendo o verdadeiro valor da periodização do treinamento, né? Exatamente isso. É que como agora o esporte, ele
as pessoas estão fazendo mais isso, temos mais atletas profissionais e estamos mostrando mais isso, né? Não é só hormônio. E aí as pessoas, depois de tanto fazer dieta, perceberam que fazer a mesma dieta por muito tempo, às vezes você pode criar uma sensibilidade a alguma coisa. Então, um cara que comia glúten quando era jovem, hoje tem 140 quilos. Eu não consigo comer glúten. É porque cria uma resistência ou qualquer outra coisa. Isso também, então o pessoal começou a olhar para nutrição, para ver, fazer um cuidado, um acompanhamento e assim. Depois, o próximo passo foi olhar para o treino. O pessoal estava vendo que não é só tomar bomba, não é só comer. Tem o treino aqui que está sendo de mais ou de menos. Aí perceberam. Tá todo mundo focado nisso agora. Nem sempre é treino tiro, porrada e bomba o tempo todo. Não, é treino, você tem que... cirúrgico, intensidade correta, tem que no momento conhecer certo. todas as ferramentas. Não tem treino A, treino B, treino C, alto volume, médio volume, baixo volume. Não tem uma religião pro treino, tem as ferramentas. Então são várias. E a gente fala, Drop né? set, strip set, cluster set. A ferramenta certa, na fase certa. Cada fase, o off-season, o cut... Seja a finalização, ela solicita um tipo de estímulo específico para aquela fase. E para a fase do atleta, não é nem tipo, é só o off e o cut. O cara já tá um grau de maturidade, ele já acumulou treino. Se o cara, hoje mesmo a gente tá falando do próprio Felipe, né? Ali da academia. Treina muito tempo. Treina muito, fui lá, a gente gravou o treino dele, né? Sim. E eu vou mostrar para vocês, tá? Então, antes vocês querem saber, calma que eu vou mostrar. Já. E vou mostrar o shape dele. Porque é o seguinte, cara... Ele tá às vésperas de competir, né? Manda aí, beleza, ele tá às vésperas de competir. Eu olhei, pô, denso, quadrado, blocado. Fizemos treino, pô, vamos lá na sala de pose, pegamos o shape dele. Cara, seco, cortes profundos, densidade. Tá? Uma característica do físico dele, né? Então, Absurdo. tipo assim, deve estar na restrição, né? Não, eu tô enchendo. Tá comendo. Não. O Felipe... Mano, parou de lado, começando a fibrar o glúteo. Não, é fibra e o eu ano disse inteiro assim, quase. Não, tô enchendo. Não, amigo, o teu conceito de encher, você tá comendo? Não, tô comendo, sei lá, 1 quilo. Ele falou, 1,5 quilo de massa. Como assim, cara? Porque eu tive um problema, Do estômago e tal, é isso mesmo. Quer saber como é que foi? Então é o seguinte, ó, confere aí o treino com o Felipe Moraes, um dos nossos grandes atletas do fisiculturismo. No início do vídeo eu explico pra vocês a importância que ele teve, porque ele foi um dos primeiros brasileiros masculinos que entrou no top 10 no Mr. Olímpia, junto com o Rafael Brandão no mesmo ano. E ele vem puxando um carro que hoje a gente tem vários outros atletas assumindo essa posição. Então confere aí. Fala, gurizada, é o seguinte, então como falei, cá estamos na Dark House e aqui está o monstro, Filipão. Fazer isso. Mano, conta um pouco da tua história aí, porque eu te acompanho desde que tu era amador, cara, há bastante tempo. Já. Eu comecei a treinar, né, eu já tenho 15 anos de treino, né, comecei a treinar lá em 2010, mas assim, a princípio sem intuito nenhum de competir, apenas para melhorar a composição corporal, vamos assim dizer, que eu acho que é o objetivo de todo mundo quando entra numa academia. Eu percebi que logo nos primeiros meses, primeiros anos, eu tive um resultado muito bom, muito satisfatório. Depois de 3 anos treinando, eu fiz minha primeira estreia no fisiculturismo. Nesse meio tempo, como atleta amador, eu tive algumas conquistas, que foram 3 títulos estaduais, 2 títulos nacionais e um vice-campeonato sul-americano e 2 participações, sendo ambas segundo e terceiro lugar no Arnold Classic Brasil. Posteriormente, no ano de 2019, que foi quando a NPC veio para o Brasil, foi quando eu competi no Olímpia Amador. Eu fiz minha estreia pela NPC em 2019, pelo Muscle Contest Brasil. Umas 2 meses depois teve o Olímpia Brasil e foi onde eu consegui a minha qualificação profissional. Tu foi pro teu primeiro Olímpia, o que aconteceu? Cara, fui pro primeiro Olímpia, fiquei com a 8ª colocação. Foi assim, foi muito bom pra mim, acho que dava pra... Não é só pra ti, né? Pro Brasil todo. Pro Brasil todo, né? Mas ali foi um feito muito legal, cara, porque assim, eu consegui já pegar minha vaga logo na estreia como profissional e já consegui pegar uma colocação muito boa ali, estando entre os 10, logo na minha primeira competição internacional, porque eu ainda também não tinha competido fora. Quando eu acompanhei ele, cara, porque além de atleta, ele estar procurando conhecimento é algo extremamente importante, né? Tipo, o cara evolui como profissional, não
só profissional atleta, mas como outros âmbitos também, né? Sim. E ele passou por uma situação que eu também passei, né? Então, o que aconteceu contigo ano passado? Qual foi a lesão que te afastou? Cara, o ano passado, assim, eu já vinha na preparação ali de 2023, no finalzinho ali, eu já vinha tendo muito incômodo articular, vamos dizer assim. Joelho incomodando bastante, cotovelo incomodando bastante e principalmente, assim, a questão do joelho. Aí passou o campeonato, eu dei um tempo de descanso. Quando eu voltei à rotina, cara, eu percebi que as dores e as limitações que eu tinha voltaram um pouco pior ao invés de melhorar, mesmo com o descanso. Aí fiquei um tempo assim, achando que ia melhorar, fiz algumas sessões de fisioterapia, mas nada assim muito específico. Como a dor ela não melhorava, né, cara, tava sempre ali, e a gente tendo que desacelerar cada vez mais os treinos, eu fiz um exame de ressonância e nesse exame de ressonância apontou uma ruptura parcial no tendão patelar. Aí, segundo o ortopedista que estava me acompanhando naquele período, a recomendação foi ficar afastado dos treinos. Acho que eu fiquei coisa de 2 ou 3 meses no total, sem treinar nada. Aí o que aconteceu? Eu até poderia continuar treinando no caso, o resto da parte superior. Mas assim, o que acontece? Como perna já é algo que eu precisava dar mais ênfase do que o resto, eu já não ia poder treinar, eu ia perder mais treino. Se eu continuasse treinando o superior e sem treinar a perna, eu ia ficar mais desproporcional ainda. Então, tipo assim, depois ia ficar mais difícil ainda para eu correr atrás dessa proporção. Refiz o exame de ressonância e ele teve uma melhora muito significativa no tendão, de coisa de 30% do que estava. Então, desse modo, eu já consegui retornar aos treinos, comecei a fazer uma físio mais assim, direcionada pro meu problema, inclusive é um físio que me acompanha até hoje, que fez esse processo de reabilitação e fui ali melhorando nos treinos, só que no final do ano agora de 2024, quando eu tava tipo assim, já tudo certo, não tava me preparando, mas tava planejando já como é que ia ser a minha preparação. Tava com tudo assim, mais ou menos assim, no pente, assim, vamos dizer. Aí eu fui fazer um treino com o meu preparador, o Mr. Sizen. Aí a gente fez um treino de perna e tipo assim, foi até pra ver como é que tava a resposta do joelho e tal. E assim, foi muito bom assim o treino, não tive nada de incômodo, consegui preservar bem a força, enfim, o treino fluiu muito bem. Porém, indo embora da academia foi quando eu tive a minha lesão mais séria, que foi o rompimento do tendão do tríceps. Numa besteira, saindo assim do carro, eu fui fazer um movimento mais brusco com o braço frio e eu senti assim na hora que deu uma dor muito forte, deu um estralo também muito forte e na hora o braço começou a inchar. No dia seguinte a gente foi no hospital para estar fazendo um exame de imagem, fiz um ultrassom e tinha apontado realmente a ruptura, não tinha apontado ruptura total, tinha apontado uma ruptura parcial. Aí nesse mesmo dia ele já agendou uma ressonância magnética, na ressonância magnética pegou a ruptura total. Aí foi aquele negócio, cirurgia, mandei para todos os ortopedistas, fisioterapeuta que eu conheci e falou, cara, não tem o que fazer. É faca mesmo. Então, galera, é o seguinte, batemos esse papo inicial aqui, vamos acompanhar o treino e lembre, gente, o que a gente está mostrando aqui é literalmente tudo que acontece por trás das cenas do fisiculturismo. Isso aqui, vocês estão olhando para a Fórmula 1 do fisiculturismo, a Ferrari, onde tudo faz diferença. Então, assim, só que a diferença é que lidar com um carro é parafuso, isso e aquilo. E um ser biológico, né, que nem a gente fala na pós-graduação, é uma coisa complicada. Então, assim, esse processo de ele se lesionar, voltar, recuperar, tá no seu físico, e vocês vão... Dá pra mostrar o físico? Sim. Beleza, já consegui mostrar no ápice, né, no auge que ele tá de novo, é uma coisa muito incrível. E principalmente num período de tempo curto. Então, vamos acompanhar aí como é que vai ser o treino e como é que ele voltou a todo vapor. Eu sempre falo assim, eu tô aqui com musculação, né? Mas eu espero que vocês já conheçam todo mundo quando eu venho aqui, trago no canal, mas nada mais nem menos do que um dos maiores treinadores do Brasil. Opa! Musculação faixa preta, obrigado. Desculpa te incomodar aí no treino do Filipão. Estamos começando. Irmão, a gente tava conversando com ele ali, a gente tava falando sobre a lesão.
e tu desenvolveu uma especialidade meio única, né, de recuperar atletas, né? E só para deixar claro, a gente ele não é a reabilitação só que ele trabalha, é um treinador de fisiculturismo, ele prepara, tem toda a periodização para a evolução do atleta, sim, combinado com a recuperação da lesão. Na verdade, como especialista em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas, esse é o título, eu trouxe isso para dentro da musculação, sim, como uma forma de antecipar as lesões, não apenas recuperar, porque assim, a gente está gravando aqui hoje, o nosso videomaker ele está com uma posição ali não tão favorável, embora ele já tenha o costume dessa postura. Ele vai treinar amanhã, provavelmente ele vai estar com uma disfunção. O que isso quer dizer? O músculo ele tem uma função muscular, só que os músculos estão disputando as suas funções, então hora um fica mais forte, encurtado, outro fica fraco e alongado, isso vai causando desequilíbrio e perda do centramento articular, que a grande sacada, embora a lesão, né, a predisposição e a lesão em si seja multifatorial, mas isso vai culminando num cenário onde fica difícil para o atleta e o praticante comum treinar a musculação. Então as pessoas fazem de forma convencional na academia, vão lá, faz um exercício, pô, tô sentindo uma dor, e ela não tenta entender a possível causa dessa dor, que com certeza está correlacionado, grande parte, aos desequilíbrios. Então eu antecipo isso, vocês viram aqui o início da sessão com o Felipe agora, faço uma leitura rápida para saber o que está forte, encurtado, o que está fraco e alongado, uma pequena liberação, um preparo, dou a ele condição de treino, e a gente vem agora para a parte... Então aqui você já viu um pequeno resumo do que seria, né, de forma macro, o nosso trabalho. A gente faz isso toda a sessão de treino. E eu indico isso para os colegas profissionais de educação física estarem tendo esse tipo de visão com qualquer perfil de praticante, não apenas alta performance. É por isso que eu luto, isso que eu batalho, isso que eu ensino através das formações para personagens e estudantes de educação física. O Felipe falou que vocês mudaram um pouco a maneira como ele treina. Qual foi essa nova metodologia que tu trouxe para ele, principalmente para ele continuar progredindo sem ter mais lesões? Eu diria que a primeira coisa é reestruturar a visão técnica dos exercícios, entender quais alavancas a gente está movimentando, com quais amplitudes articulares, como que a gente está direcionando a intenção de movimento, então no que é mais essência, né, no que é mais fundamental, no que são princípios. Quer dizer, para eu realizar um drop set, um método de treinamento, eu antes tenho que fazer um bom set. Quer dizer, eu tenho que ter um trabalho de base único, cru ali, o básico, só que o básico ele tem uma certa complexidade quando você consegue perceber todas essas questões biomecânicas, para traduzir para a galera. Então a gente fez um refinamento da técnica, daquilo que ele já trazia, as pessoas têm padrão de movimento que são automáticos. Eu costumo dizer que é, por exemplo, o puxador. O puxador é só puxar. Quando você enxerga através da filosofia da musculação faixa preta, você percebe que, opa, peraí, se eu perceber o movimento dessa forma, eu vou ter um pouco mais de percepção, de trabalho. É isso que a gente fez um downgrade ali, algumas cargas que ele já tinha. Ele, na verdade, estava parado, então a carga já começou de baixo por si só, né? Especialmente que um braço ficou imóvel durante um bom tempo, primeiro mês todo, né? Então ele começou com as cargas mais moderadas, a gente foi estruturando a técnica de tal forma que não é só um acionamento do músculo-alvo, mas de toda a cadeia de músculos que vão fazer esse trabalho chegar no músculo-alvo. Então esse é o primeiro ponto. Em relação à periodização, a gente deixou ela um pouco mais vertical do que ele fazia, ou seja, tinha uma distribuição mais semanal. Então ela ficou um pouquinho mais vertical, mas o volume final, ele está muito semelhante ao que ele fazia. E isso é uma dica para os treinadores também. Eu tenho que considerar, eu não cheguei com um método pronto. Eu fiz um diagnóstico, entender o que você fazia, que você chegou até esse ponto, a gente passa uma régua e vê essa projeção daqui para frente. Então, por exemplo, Eduardo Correia, da mesma categoria, Felipe, né, os dois da 212, referências em condicionamento. São duas metodologias diferentes em relação à periodização, só que um funcionava mais dessa forma. Em certos períodos, é importante dizer isso também, no fisiculturismo, para quem é praticante convencional, cada preparação é única, então a gente não pode ficar fase cego. É única, né? Cada fase, cada treino preparação. Varia da fase da preparação. Então, quando a gente iniciou de uma forma semelhante com o que ele fazia. Eu ainda fiz um upper-lower, fiz um push-pull legs e upper-lower na mesma sessão. Depois eu fui deixando mais vertical, distribuindo ali 2 dias de treino de costas, 2 dias de membro inferior, 1 dia só de peito porque é um músculo que é forte dele. Então a gente distribuiu isso aliado à questão técnica, essa visão que a gente falou aqui anteriormente, de deixar tudo alinhado aí, dá a ele prazer de treinar, segundo as próprias palavras dele, de pô, eu tô treinando sem dores articulares que eu tinha, porque ainda tem condições ali que a gente está trabalhando, tá? De joelho, tem subescapular ali não só com disfunção, mas com lesão mesmo. Então a gente trabalha com tudo isso e a alta performance funciona dessa forma mesmo. Então, galera, espero que vocês tenham pegado caderno, papel, anotaram a aula, né? Fizeram notas. Agora vamos acompanhar como é que vai ser o treino.
Ficou boa. Tá ainda mais cheio depois de terça. Eu achei também. Em cima, tá mais cheio, pô. Tá tudo blocado aí, o peito, o ombro. Dá mais... sim. Dá uma respirada pra gente fazer mais uma ali. Impressionante como o peitoral de lado com o ajuste mudou. Né? Só Você fala o giro do tronco? no giro do tronco, tá encaixando bem mais fácil. O tríceps ainda tem que ver ele o que fazer antes, né? Pra poder encaixar melhor. Só pra facilitar ali na hora pra ti. Sim. Mas a tendência é melhorar daqui nas próximas semanas, né? Mas é um trabalho de 27 semanas saindo com tipóia no braço. Não, e esse era o tríceps que tu posava? Sempre foi? Posando com esse lado. Pô, me lesionar e ainda para pra pensar. É justo o lado que eu uso pra posar o tríceps melhor lado. Ficou... E não foi um foco assim, ó, nossa, a gente precisa recuperar totalmente os braços para poder não ficar... Vamos zerar tudo da técnica, a gente falou no começo do vídeo aqui. Ver peito na verdade é o segundo plano, mas costas, membro inferior, ombro e tal, trabalhando para depois pensar nos membros. Então foi agora que a gente começa a aumentar um pouquinho mais ainda o volume, frequência, porque precisa de braços, evidentemente, mas a gente começou do centro do corpo para fora. Então, quero dizer que a gente nem deu a ênfase toda para a gente corrigir. Não, o treinamento técnico para fora chegou até esse ponto. Agora que a gente está começando a trabalhar um pouco mais, é feito um trabalho de base. Isso aqui é o início do trabalho, na verdade. Não é o fim. Aqui é o início. Tá, acabou tudo isso, a gente 7 semanas, vai completar 35, aí zerou tudo. É daqui para cima. Então, gurizada, seguinte, acompanhamos um pouco da preparação do Felipe. Vamos ver se eu volto agora, acho que esse nós estamos gravando assim, em agosto, setembro eu volto de novo antes de a gente ir para Vegas e se estiverem por aqui a gente puder passar para dar uma olhada como que a gente está e depois, né, estaremos lá no Mr. Olympia do Brasil torcendo por ele e se Deus quiser também acompanhando aí, buscando essa vitória e a vaga para o Olympia de 2026. Eu vou te incomodar no Olympia e Las Vegas também, vocês dois, beleza? Irmão, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo, prazer, obrigado, Pacho. Parabéns pelo trampo, mano. Agradecer a Integral, né, por nos receber aqui na casa de vocês. Então tá, não esquece, galera. Segue o Central Bodybuilding, segue a gente lá no Instagram, no YouTube. Eu vejo vocês por lá. Valeu! Gurizada, é assustador, né? Mas falando de assustador, eu até estava mostrando aqui pro Chicória, porque a gente viu uma coisa que as pessoas não entendem, qual que é a posição do Brasil hoje? O Brasil é a segunda maior potência do mundo do fisiculturismo, por isso que o fitness no Brasil tem crescido tanto. Eu diria que é um dos maiores celeiros de... Para mim é o maior celeiro de atleta. Maior celeiro de atleta. Acabei de mostrar pro Chicória aqui um atleta meu de 18 anos. Não é demagogia, não é brincadeira nem nada, cara, é absurdo. Então assim, mas o que acontece? O crescimento do esporte fez essa gurizada ser impactada e essa gurizada tá procurando a gente. E eles estão treinando cada vez mais cedo. E eles estão treinando cada vez mais cedo e melhor. Sim, porque eles têm acesso... Exatamente essa analogia que eu fiz há pouco tempo conversando com um amigo, inclusive com o próprio Leandro mesmo, que hoje tem muito... Eu conversei com o Correia, no podcast que nós fizemos, e que hoje em dia... Ele me mostrou um moleque de 14 anos assim, ó, sabe? Em suas devidas proporções, obviamente, com um dorsal 14 completo, anos, 14 anos. Eu não me lembro que eu tava fazendo Eu 14 tava anos. comendo terra com 14 anos, que eu não tinha. É uma loucura isso, Não podia cara. entrar na academia menor, né? Não Na podia. minha época era a partir dos 18. Falava na tua família de fisiculturismo, meu Deus. Bom, quando eu fiz a faculdade de educação física, né, eu gostava muito de fisiculturismo, mas eu olhava aquilo porque os meus professores falavam, é um bando de bombados sem cérebro. Mas como é que esses bombados sem cérebro conseguem ficar daquele jeito que eu queria ficar? E aí foi por isso que eu comecei a estudar o fisiculturismo, fui indo e eu entrei. Hoje em dia um moleque de 14 anos tem acesso a bons treinos, não é um treino... Muita informação. Bons treinos, boa informação sobre nutrição. E depois ele entende que não precisa hormonizar tão cedo, o que é melhor, porque antigamente o cara só começa, aplica aqui esse que eu vou ver o papel do treino. Esse é o papel do treino. Quando a galera entendeu por que se estudou treino e dieta
A gente sabe que o fisiculturismo envolve hormônios, a gente sabe, ninguém tá falando disso. Não tem o que fazer. Mas não é tomar mais, é tomar menos, é cada vez menos, é mais saúde, mais longevidade. Recurso para um devido fim, mas não é o meio. Não é o meio, exatamente. E tudo isso é graças a esse grande marketing, esse grande, né, a construção, que é o outro ponto que tu também atua. Tu também tem um podcast? Sim, tem um podcast hoje. Cara, vocês viram? Eu vi o programa todo tentando desmontar tudo que o cara faz, né, velho? E ainda não vai dar tempo. Mano, eu tô olhando o tempo aqui, eu disse, cacete, será que vai dar tempo de falar tudo que ele faz aqui do Mercado Fitness, mano? É só o que eu tô fazendo hoje ainda. Cacete, o cara é louco, treina, faz dieta, Jesus, velho. Tem um podcast hoje, inclusive, que o Hugo hoje é um hoster também, trabalha comigo lá, o Trash Talk. E estamos indo muito bem, cara. Estamos indo muito bem. Trabalho de constância também. Começamos... um dos primeiros podcasts... outra história. Um dos primeiros podcasts que surgiram antes do Monstercast era o podcast do Tiozão, do Renato Cariani, e não tinha outro. E aí o Superman foi fazer um podcast comigo, e na época chamava Fora de Contexto. Então era o Tiozão e eu de podcast. Só que eu, caixa baixa, né? Não tinha condições. Eu tava fazendo um podcast por pura boa vontade de amigos, que uns me emprestavam a sala, um me emprestava a câmera, era as câmeras 4K, webcam, 4K, e eram amigos ajudando. E aí a gente conseguiu, porque eu já era chicória, mas eu só era uma pessoa da internet, eu não tinha condições, né, para fazer aquilo, que a condição que a gente tem hoje de trabalhar, né? Então a gente construiu muito, correndo atrás de condição para poder melhorar. Então, na época, o Superman fez um podcast comigo para poder aprender como fazer o podcast. E aí tinha o Ed com um podcast lá gravado e o canal solto. E ele fez um podcast comigo, viu como é que era. E depois, a partir daí, eu até ofereci a sala para que ele usasse na época, mas ele falou, não, eu tenho um amigo aí, que é o Ed. Eu tenho um amigo aí que tá com um podcast lá, eu vou conversar com ele, vamos ver. Aí, a partir daí, veio o Monstercast e eu perdi a sala na época, porque a empresa que me emprestava a sala teve que ir embora do Brasil. Era uma empresa do finado ramo de narguile. Sim. Eu não sei se existe ainda, porque o pessoal, depois do pendrive, o pessoal largou. Desse negócio, né? E aí a sala foi embora. E, cara, é impressionante, assim, agora juntando tudo, porque essa tua visão realmente compartilhou para todo esse teu crescimento. Tu atingiu, tu vive o que tu faz, tu entendeu o teu meio, tu entendeu o teu cliente, Isso. Tu entendeu, fez parte desse crescimento. As pessoas acham que crescimento é só suplemento, é só quando se pode, gente. É só você continuar fazendo. E comece a fazer algo e continue. Vem para dentro desse mundo, entra desse mundo, entende todo o contexto. Até quando a gente estava com esse projeto, tipo, vamos procurar patrocinador e tal. Sim. E uma coisa que eu fui numa empresa que eles trabalham com frango e tilápia. Que maravilha. Até a gente tá conversando e tal. Por quê? Eu te perguntei, você sabe que é o maior consumidor do produto de vocês? Eles, não, eu disse, não. Sabe que tem um público específico que consome uns 6 kg do produto de vocês por semana, eles? Ele tá falando. Isso é o que um atleta de fisiculturismo consome. Então, olho, né? O nicho fitness, sem sombra de dúvida, vai ser o maior consumidor de vocês, porque é frango e tilápia. Exatamente. Quem é que consome isso? Desculpe, gente, é atleta. Tilápia, hoje em dia tem muito mais tilápia nos mercados. Não, mas, cara, era um inferno pra tu conseguir. Era difícil achar hoje. Cara, lá atrás era um parto, né, mano? Hoje em dia você chega em qualquer mercado, tem. Por quê? Tem demanda. E daí que tu vê, cara, crescimento do esporte. Aí, ó, então isso aí é um guri de 18 anos. Lowerback, tem atleta profissional que não tem corte abaixo das costas, porque se não entendeu, você tinha que treinar na época. Hoje em dia a molecada já vem completa. Olha a parte de baixo dele completa, cheia. E daí é o que eu falo na pós. O que o profissional de educação física, na pós-graduação, a gente fala, ele tem que estar muito preparado para trabalhar em academia hoje. Porque ele não tá pegando o Zé Mané, que não sabe nada. Ele tá pegando uma gurizada, calçada, sabendo de método de treinamento, sabendo disso, sabendo daquilo. E para ele não ficar feio, ele tem que, cara, entender de treino, saber explicar. E é bom entender sobre o fisiculturismo por causa disso, porque... Totalmente, cara, para poder saber o que prescrever pra molecada também, porque hoje em dia o moleque sabe o que ele quer, então ele sabe que ele não tem naquele primeiro instante, no primeiro ano, mas depois de uns 3 anos o físico ficou subdesenvolvido em algum grupamento, ele vai lembrar daquele treinador e vai falar, aquele mané não me passou treino de panturrilha, treino de glúteo, meu glúteo tá ruim, porque hoje os caras preocupam com tudo, 100%, né? E uma coisa, assim, hoje, sabe qual é a nossa pós?
que é nossa pós que é campeã de vendas. Chuta. Glúteo. Não, das pós-graduações, por exemplo. Sim, Bodybuilding Coach, musculação avançada, hipertrofia e emagrecimento, nutrição esportiva. Acho que treinamento. Bodybuilding Coach. Bodybuilding Coach. A nossa pós-graduação de fisiculturismo, ela é a nossa campeã de vendas há 10 anos. Loucura, né, cara? Nossa, sensacional. E quando o Regis me apresentou, eu falei, mano, tá louco, vai passar fome, cara. Não, vou fazer. Eu disse, tá, não, vamos, né? E hoje Acho tu olha, que né, isso cara? pois é. Então, gente, cara, primeiro agradecer a tua presença aí, porque o pessoal fica controlando o tempo, mas não porque dá, esse é um não programa. Dá tempo, né, era duas matracas aqui conversando. ia longe. Mas, irmão, obrigado por tu te disponibilizar, vir aqui. Imagina. A Uniguaçu tá de portas abertas pra ti, cara, conhecer tudo. E o Central Bodybuilding te agradece muito pela tua contribuição. Poder mostrar para todo mundo literalmente o tamanho do fisiculturismo, né? Tudo que envolve e como ele construiu a carreira dele. E até uma coisa, por exemplo, se vocês olharem hoje, por exemplo, o Ticória, ele é conhecido no meio tudo, mas ele não é o cara que tem 500 mil de seguidores. Não. Então, assim, as pessoas acham que para a única... eu tenho que ser o Ramon para viver disso. Não é assim, né, cara? O Instagram ele funciona de uma forma diferente. Dependendo do que você trabalha, da forma que você trabalha e como você entrega, ele te entrega e ele te... Geralmente as pessoas no Instagram, elas no meio do fitness aqui, para essa maromba que é mais nichada, o seguidor sobe muito quando o cara tá muito em qualquer tipo de conversa. Seja ela pro bem ou pro mal, assim, uma conversinha aqui, uma fofoquinha, alguma coisa, então o pessoal entra só para acompanhar. Agora, dependendo o Hugo é uma pessoa também que positividade, aquele negócio que só vende, aquele lance mais família. Então, positividade, ela não, o pessoal não compra tanto, mas as bases é muito mais sólida. Exatamente. Então, isso é legal. Quem me conhece, todo mundo me conhece, sabe quem é o Chicória. Não é todo mundo que acompanha pelo Instagram, mas eu tô em tudo quanto é canto. É isso aí. Então, gurizada, para encerrar, primeiro agradecer, né, todos vocês que estiveram aqui com a gente. Lembrando, sigam o Central Bodybuilding no Instagram, né? Sigam a gente ali no YouTube, ativem notificações. Sigam aqui o Chicória, por favor. Segue, pai. Sigam o podcast. Entra lá. Qual que é o Instagram da marca? hooksofficial.com, que agora é internacional. Pega essa, Brasil! Entregamos pro planeta inteiro. Te mete. Então, gurizada, eu deixo aí, né, o abraço. Deixar as últimas palavras aí para se despedir, irmão. Muito obrigado. Obrigado imensamente pelo convite. Fiquei extremamente feliz. Cara, esse é o primeiro de vários, tá? Por favor, me chame, pode contar comigo. Mas agora, pode contar veio para São Paulo para incomodar vocês. Qualquer projeto que tiver seu, da Uniguaçu, de qualquer coisa precisar, pode chamar que eu tô disponível. Quero participar, quero somar com certeza. Então, galera, era isso. E para encerrar, eu vou mostrar mais uma chance de a gente descobrir os novos talentos do fisiculturismo. O nosso professor André Perim, da pós-graduação de Bodybuilding Coach, né, o nosso coordenador, treinador de ninguém, nada mais, nada menos que Ramon Dino, saiu nas academias de Curitiba para procurar pessoas com potencial para se tornarem atletas. Estão ali perdida aquela coisa que a gente falou, olha só, meu querido, né? Tu nunca pensou, então? Nunca pensou? Vamos lá e vamos conferir como é que ficou. Grande abraço e eu vejo vocês no próximo episódio do Central Bodybuilding. Obrigado, galera. Valeu! Fala galera, a gente tá chegando aqui na academia e eu tô procurando alguém que tenha um shape de competição, mas que eu não conheça, que não seja atleta ainda. Ó, achei uma moça ali, achei uma menina. Ela parece ser uma wellness. Ela tem o shape de wellness, não sei se ela já compete. Vamos chegar perguntando pra ela. Oi, posso falar com você um pouquinho? Oi, meu nome é Pajé, André Pajé, eu sou árbitro internacional do fisiculturismo. E eu vi que você tem um shape de atleta, você já compete? Não, nem pensa. Nem pensa em competir? Mas eu vi que você estava fazendo umas poses assim na frente do espelho. Não, é só porque eu gosto mesmo, mas não penso em competir. Não penso, mas você acompanha os atletas? Acompanho alguns, mas nunca pensei. Mas se fosse para você competir, sabe qual categoria que seria? Não, na verdade eu não vejo muito assim sobre as categorias. Tá, mas você conhece a Ângela Borges, a Franciele Matos? Já vi, aham.
Então, existe uma categoria que ela se chama Wellness, categoria que foi criada no Brasil e agora ela está fazendo sucesso no mundo inteiro, que é o perfil da mulher brasileira, que é o quadril maior, as coxas mais grossas, cintura bem fina e ombros assim mais destacados, igual você. Se você quisesse, você podia competir. Ah, mas não sei, acho que não. Então você tem esse físico pelo lifestyle mesmo. Você e quem que começou a treinar e ninguém falou pra você fique assim, fique assado, é o teu biotipo mesmo. Aham, exatamente. Nunca fui atrás pra saber qual que era o meu biotipo. Mas você já fez alguma pose? Não, vamos experimentar pra ver como é que ficaria? Então seria mais ou menos assim, ó, você vai ficar com uma perna reta, você vai empinar um pouco aqui o quadril, isso. Glúteo, então meio círculo completo formado, que não adianta só ter em cima e não ter embaixo. Aí esse é o primeiro arco, que é o arco de baixo, e esse é o arco de cima. Então faz essa concavidade aqui. Tem atletas que tem a parte de baixo, mas não tem a parte de cima, e tem atletas que tem a parte de cima, mas não tem a parte de baixo. Pode relaxar. Ó, parabéns, está super linda. Se você quisesse, você já podia competir. Seria só, digamos, finalizar, né? Mas eu te aconselho a você continuar ainda, porque você vai ganhando mais maturidade, né? Ao ponto que você vai treinando. E o importante, assim, o que acontece? Tipo, vamos pensar aqui, deixa eu olhar pra você. Você deve ter, tipo, uns 58,5, 59 de coxa, mais ou menos. Não sabe quanto que tá, mas deve ter uns 96 de quadril, mais ou menos isso, né? E uns 61 de cintura no máximo, mais ou menos isso, né? Tá? E esse é o tamanho de perna também, só que no processo de definição acaba perdendo um pouco às vezes. Então é bom você continuar assim, tipo, né, não ficando em off, inchando, mas deixando tipo a qualidade chegar até você. Porque no começo da hipertrofia é uma hipertrofia mais aguada, tipo, assenta aqui do lado, até parece uma celulite, mas com o tempo ela vai virando mais tensional. E você tem que cuidar bastante, tua postura é linda também, mas cuidar bastante isso, de você se impor, sabe? Porque daí você consegue, quanto mais você fica com essa tua linha do ombro aqui, ó, mais faz a curva aqui na tua cintura, tá bom? Então, assim, meus parabéns. Com que idade você tá? Eu tenho 21. 21, então você é nova ainda, você pode pensar ainda competir lá pra frente, mas fica a minha dica aí, eu queria te ver no palco um dia, quem sabe? Tá bom, quem sabe, né? Então fala pra galera aí qual que é teu Instagram. É Beatriz VF, meu Instagram. E você estuda nutrição, essas coisas, educação física ou não? Eu vou me formar em enfermagem esse ano. Ah, então você é da área. Mas eu penso em fazer uma nutrição, educação física, depois que eu comecei a treinar. Comecei a curtir essa área. E você já veio com essa genética de família? De ter o quadril mais largo? Tem, é de família. É. Teu peso, tipo, em 59, 58? Não, tô com 49. 49, olha pessoal, ó, é assim que funciona o fisiculturismo, né? Você tem a impressão que ela é até mais pesada, mais volumosa, mas ela é levinha. Então o teu peso de competição, ó, só pra você ter uma base, assim, a Franciele Matos, que é a campeã do Mr. Olímpia, ela é um pouquinho mais alta que você, ela competiu já com 58, 57, então não precisa ser tão grandona assim, sabe? E meus parabéns! Central Bodybuilding, um oferecimento Faculdade Uniguaçu, Ensino Sem Limites e Vertex Filmes, cada detalhe pensado para valorizar sua história.